Pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre o fluxo de pacientes com Covid-19 no SUS Betim. Hoje, dia 28 de maio de 2020, eu me chamo Wesley Vieira Andrade e estou como diretor de urgência e emergência da Secretaria de Saúde de Betim. Eu reforço aqui e destaco a primeira atualização da nota técnica do município, realizada em dia 26 de maio de 2020, nessa mesma semana, no qual a gente apresenta o fluxograma assistencial para casos de síndrome gripal para maiores de 13 anos, no contexto do Covid-19 nas unidades básicas de saúde. Lembrando que o fluxograma que eu irei apresentar fala sobre os maiores de 13 anos e para os menores nós utilizamos a mesma rotina, o mesmo fluxo das UPAs de referência quando tem alguma indicação de atendimento de urgência e emergência. Então hoje nós temos as duas UPAs de referência em atendimento pediátrico, que é a UPA Teresópolis e a UPA Norte. Então nós seguimos o mesmo fluxo e se houver qualquer dúvida, só acionar os coordenadores de área da atenção primária que contribuirá com esses esclarecimentos. Este é o fluxograma assistencial que foi atualizado em 26 de maio. Então aqui demonstra todo o percurso assistencial que o paciente irá seguir no caso de uma suspeita de Covid-19, que eu vou destacando pontos principais à medida que eu for passando os slides. Então, algo importante e que tem sido muito dinâmico é a definição de caso suspeito e provável no contexto de Minas Gerais. Então, nós acompanhamos as recomendações do Ministério da Saúde, bem como da Secretaria de Estado de Saúde. Então, em 26 de maio de 2020, nós incluímos na nossa atualização da nota técnica que síndrome gripal é o indivíduo que apresente febre de início súbito, maior que 37,8 graus Celsius, mesmo que referida. É algo bem importante aí de todos avaliarem. Acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou dificuldade respiratória ou coriza. E em crianças menores de 2 anos, também deve ser considerada a obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico. E em idosos, a febre pode estar ausente, algo bem relevante na avaliação de todos os profissionais das unidades básicas de saúde, e deve-se considerar também critérios específicos de agravamento. E aqui são exemplificados a síncope, a confusão mental, a sonolência excessiva, a irritabilidade e a inapetência. Também trouxemos um conceito atualizado de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, que é um indivíduo com síndrome gripal, então segue a definição anterior, mas que apresente saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, cianose no rosto ou lábios, ou dispneia, que é entendido como desconforto respiratório, ou ainda o aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade. Então, os parâmetros já estabelecidos de acordo com cada idade. E a piora nas condições clínicas de doença de base ou a hipotensão. E em crianças com esse quadro de síndrome respiratória aguda grave, além desses itens citados, é importante observar os batimentos de aleta nasal, a cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. E também trouxemos aqui um novo conceito que é o de surto de síndrome gripal, que também vocês que fazem a vigilância epidemiológica dos territórios são essenciais para detectarmos e notificarmos os casos de surto de síndrome gripal. E aí o que é entendido como surto dessa síndrome? É a ocorrência de pelo menos 3 casos de síndrome gripal em ambientes fechados, restritos, com intervalo de até 7 dias entre as datas de início dos sintomas desses casos. Então, muito importante vocês acompanharem essa proposta que está descrita também no nosso fluxograma. E aqui, a título de complemento, o
que é considerado um caso de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado. Então, o indivíduo hospitalizado com síndrome gripal que apresente dispneia, que é o desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou cianose dos lábios ou rosto, que evoluiu para óbito por SRAG, independente de internação. Então, vocês também estão acompanhando a evolução e o fechamento de cada caso confirmado, enquanto responsável pelos territórios, e é importante vocês terem essa noção que a participação no momento de monitoramento dos familiares ou dos casos sintomáticos de um caso que evoluir para hospitalização e que evoluir para óbito. Então é importante vocês terem esse conceito também bem claro no dia a dia da prática profissional. Aqui eu inicio o fluxograma que foi atualizado agora em 26 de maio de 2020 e reforço que na recepção de cada unidade básica de saúde precisa ter uma atenção diferenciada quanto aos sintomáticos respiratórios e já fornecer imediatamente a máscara cirúrgica. Então é importante, até de acordo com a Anvisa, se o paciente é sintomático, deve ser substituído, deve ser feita essa substituição da máscara artesanal pela máscara cirúrgica a partir do momento que ele entra no atendimento de uma unidade de saúde. E orientar as medidas de higienização das mãos, encaminhar para uma área separada e sempre priorizar o atendimento. E aqui é importante vocês sempre lembrarem e praticarem e alinharem isso com a equipe, que os maiores de 60 anos, imunossuprimidos, pacientes em condições crônicas, gestantes e puérperas, devem ter uma prioridade maior ainda. Então, o tempo de espera tem que ser reduzido. Então, é feito o acolhimento e, se é um caso suspeito, vai ter um protocolo específico. Se não for caso suspeito e se não confirmar a suspeita de síndrome gripal, vai seguir a rotina assistencial de cada unidade e sempre considerar os demais diagnósticos diferenciais. Agora, se for um caso suspeito, avaliação médica prioritária, manter as medidas de precaução de contato e respiratório do profissional e do paciente durante todo o atendimento. Tendo a confirmação dessa suspeita, então, de síndrome gripal, nós teremos casos diferenciados a partir da avaliação médica. Então, eu vou começar com o caso leve. Vou ampliar a tela aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então, um caso leve. Sempre preencha a notificação nesse link informado que vocês já estão utilizando desde o início da pandemia. Prescreve o isolamento domiciliar, isso é essencial, assim como preencher o termo de responsabilidade de isolamento domiciliar e encaminhamento para o telemonitoramento, que é realizado também pelas equipes de atenção básica, que houve uma atualização que eu vou mostrar no próximo slide. Preencher o SysCovid, que foi o sistema de informação criado especificamente para encaminhamento desses pacientes que têm indicação de isolamento domiciliar, mas que precisam de um telemonitoramento. Então, vocês, cada equipe de saúde que atende o paciente com suspeita e tem indicação de isolamento domiciliar, é fundamental na alimentação do SysCovid. O médico que faz o atendimento já indica o atestado de 14 dias, conforme normativas federais e estaduais, prescreve medicamentos se necessário e orienta quanto aos sinais de gravidade. Se for um caso moderado, estabelece medidas de suporte, e aí é importante deixar claro para todas as equipes que, se a equipe da unidade básica de saúde apresentar qualquer necessidade de apoio de uma equipe de urgência e emergência, que no caso é o nosso SAMU, que é acionado por meio do 192, a equipe ou o profissional que fizer o contato precisa deixar claro que precisa desse suporte de urgência e emergência. Então, não vai falar simplesmente que é um transporte para uma unidade de maior complexidade, mas sim um suporte em urgência e emergência.
Então, vocês precisam comunicar isso ao médico regulador que atender, né, o contato de vocês na central de regulação do SAMU 192. Porque em vários momentos, né, essa medida de suporte não vai ser possível ser implementada dentro da unidade básica. Então, o SAMU, né, por meio da unidade de suporte avançado, já tem condições de implementar medidas mais efetivas. E aí vocês vão solicitar, considerando que vocês conseguem, né, ou vão conseguir estabelecer essas medidas, aí parte para esse segundo tópico, que é só solicitar a vaga no hospital de campanha. Então, vocês já poderão, a partir da avaliação e definição que é um caso moderado, que tem indicação de internação hospitalar, vocês poderão já fazer o contato direto nesse número telefônico para solicitar a vaga e realizar, né, a discussão e a passagem do quadro clínico desse paciente. Considerando, então, que vocês estabeleceram as medidas de suporte, solicitaram a vaga e tiveram a confirmação da transferência, aí passa para esse outro passo, né, que é a solicitação do transporte no 192, que é a central de regulação do SAMU. E fazer sempre, né, em todo encaminhamento, em todo processo de transferência, a gente considera a estratégia como boas práticas, né, o relatório médico detalhado. Então, informando, né, o contexto que vocês receberam o paciente e como que foi a evolução durante o atendimento na unidade básica. Então, esse paciente com quadro e que se enquadre no caso moderado, ele será encaminhado para o hospital de campanha, que você já tem praticado, né, em determinados momentos, mas nós reforçamos aqui através dessa aula que o hospital de campanha é referência para casos moderados. E aí, no fluxograma, nós especificamos e damos mais detalhes o que é um caso leve, o que é um caso moderado e o que é um caso grave, que eu vou mostrar também mais à frente em um outro slide. E aí, lá no hospital de campanha que nós temos chamado de Secovid, que é um centro de referência em atendimento aos pacientes com suspeita de Covid, haverá a coleta do SUAB, a notificação da síndrome respiratória aguda grave em duas vias, que uma via é encaminhada junto com a amostra do SUAB para o hospital regional e a outra via é encaminhada à vigilância epidemiológica do município. E lá, né, no hospital de campanha, acontece, né, as medidas de suporte e o tratamento indicado para cada paciente. Já os casos graves, né, que também podem chegar de demanda espontânea em todas as unidades básicas, bem como nas unidades de urgência e emergência. Então, é fundamental, principalmente nessas situações, estabelecer as medidas de suporte e, se houver necessidade, acionar a regulação do SAMU para o apoio nessas medidas de suporte, como eu disse, que também pode acontecer nos casos moderados. Manter a precaução respiratória de contato é essencial para a proteção da equipe e dos outros pacientes que podem estar, né, em atendimento nessa unidade. Solicitar a vaga, aí aqui a solicitação da vaga já será diretamente no CTI Secovid, que fica na estrutura do hospital regional, que, né, mais especificamente num prédio novo que foi construído para o Centro Materno Infantil, mas que nesse contexto da pandemia absorveu a demanda de um CTI, né, para tratamento de pacientes com suspeita de Covid ou confirmados já, né, da Covid-19. E pacientes graves, né, que são encaminhados para esse serviço. Então, sempre ter essa diferenciação de casos leves, casos moderados e casos graves, porque essa diferenciação que vai definir o fluxo específico para cada paciente. Então, a partir do momento que solicita a vaga, repassa de forma detalhada o quadro clínico do paciente, após, né, estabelecer as medidas de suporte, entre em contato, se não for necessário, o apoio do SAMU, né, da unidade de suporte avançado, para as medidas de suporte,
considerando que a unidade básica conseguiu estabilizar o paciente, então faz o contato com o 92 para solicitar o transporte. E também elabora o relatório médico detalhado, né? Isso com todas as medicações administradas, os horários das administrações e todo o contexto que foi atendido esse paciente. O SAMU chega então, né, na unidade básica de saúde, após confirmar a vaga com o CTI Covid, que o médico lá de plantão faz a regulação dessas vagas e finalmente realiza o transporte para o hospital regional. Então aqui nós temos as 3 situações, né, os 3 casos de pacientes que podem chegar nas nossas unidades de saúde. E nós temos o caso leve, que vai ser encaminhado para o telemonitoramento, como eu disse, e é fundamental sempre preencher de forma completa, legível, esse termo de responsabilidade de isolamento domiciliar e encaminhamento para telemonitoramento assistencial pela atenção básica. Então, são dados obrigatórios que a equipe da unidade básica vai lançar, vai alimentar o SIS-COVID. Mas para que a alimentação seja completa, cada profissional, cada médico que preenche esse termo de responsabilidade precisa completar os dados solicitados de forma legível e fazer a assinatura, carimbar enquanto médico responsável, informar o período de atestado, lembrando que o atestado vai contar os dias, né, a partir do início de sintomas. Então isso tem que ficar muito claro, né? Não vai ser a partir do início de sintomas, vai ser a partir daquele momento que o paciente chega na unidade de saúde e refere quantos dias ele já tem de início de sintomas. Então, acho que isso todos os médicos já estão esclarecidos, mas se tiver qualquer dúvida, importante também acionar os coordenadores de área de atenção básica que ficam na diretoria operacional. Aqui também no termo de responsabilidade contém um campo para preencher as pessoas que residem no mesmo endereço e que deverão cumprir a medida de isolamento a partir da anamnese e da investigação realizada pelo médico assistente. Então, uma via desse termo fica no prontuário e a outra é obrigatório, né, que a outra via seja repassada para o paciente. E no caso de unidade de pronto atendimento, vai ter uma terceira via. Mas como o foco da aula são os profissionais das unidades básicas, vocês preencherão 2 vias, sendo uma para o prontuário e a segunda entregue ao paciente para que ele tenha noção e tenha, né, as instruções que já constam nesse termo de responsabilidade, e o médico, né, tem essa responsabilidade também de orientar, de explicar todas as situações propostas nesse termo de responsabilidade, bem como a equipe multiprofissional que também estará atendendo esse paciente. Aqui eu só destaco que pacientes encaminhados para o hospital de campanha, se eles não tiverem uma piora clínica, se eles evoluírem de forma satisfatória, eles podem ter a indicação ainda do isolamento domiciliar. Então, as unidades básicas serão também acionadas para fazer o telemonitoramento e o acompanhamento desse paciente já em domicílio após a internação hospitalar nesse hospital de campanha. Então, isso também é importante vocês acompanharem, porque não vai ser só de pacientes encaminhados por vocês, né, para o isolamento domiciliar ou pelas unidades de pronto atendimento, mas também pacientes que passarem por essa internação no hospital de campanha. Aqui destaco a parte do telemonitoramento que hoje nós contamos, né, com um sistema de informação que é o SIS-COVID. É um sistema municipal criado, né, pela própria Secretaria Municipal de Saúde para qualificar e potencializar esse telemonitoramento. Então, a partir do momento que o paciente está em telemonitoramento pelas equipes de atenção básica, nós temos 2 possibilidades. Se ele não apresenta alterações clínicas, se ele tem uma evolução favorável,
mantém o monitoramento do caso durante os 14 dias após a prescrição do isolamento domiciliar. E se ele evoluir bem, tem indicação de alta. Agora, se ele apresenta alterações clínicas, essa equipe responsável pelo telemonitoramento discute o caso com a equipe de saúde da família de referência e, conforme o quadro clínico, orienta o retorno para avaliação na unidade básica de saúde ou já encaminha o paciente para a unidade de pronto atendimento, que é a UPA 24 horas, também de referência, para uma nova avaliação e definir, né, a conduta e a condução desse caso que apresentou alteração clínica. Aqui é um recorte também do fluxograma, que nós temos o que é um caso leve, o que é um caso moderado e o que é um caso grave. Lembrando que existe uma diferença entre a escala que é utilizado, o score, né, que é utilizado, que é o Kick-SOFA, em relação à descrição de caso de síndrome respiratória aguda grave. O Kick-SOFA ele considera a saturação de oxigênio menor ou igual a 92%, mas, né, a nova atualização do estado considera uma síndrome respiratória aguda grave abaixo de 95%. Então, isso é importante vocês considerarem, mas para estratificação dos casos, nós recomendamos a utilização desse score, que é um score utilizado de forma internacional. Mas para definição e notificação, que é aqueles primeiros slides que eu mostrei, com descrição de caso suspeito ou caso provável, ali a gente utiliza mais para critérios epidemiológicos, né, para notificações e preenchimento de fichas específicas. Então nós temos, né, acho que é importante vocês pesquisarem mais sobre o Kick-SOFA, que é esse score que eu comentei, que contribui muito para a definição se é um caso moderado, se é um caso grave. E lembrando que o caso moderado tem um fluxo específico, que é o encaminhamento para o hospital de campanha, já o caso grave, o encaminhamento para o serviço já de terapia intensiva, né? O centro de terapia intensiva, que funciona na estrutura, no complexo lá do hospital regional. E os critérios avaliados para calcular o Kick-SOFA são critérios bem acessíveis, né? Então, a frequência respiratória, a pressão arterial sistólica e a alteração do nível de consciência avaliado pelo Glasgow, né? Pela escala de Glasgow. Então, é importante vocês lerem esses critérios e entenderem, né, como que vai poder estratificar cada caso para seguir o seu fluxo específico. E ressalto também que para todo profissional de saúde, incluindo profissionais de saúde que atuam nas instituições de longa permanência para idosos e profissionais da segurança pública que apresentem uma síndrome gripal sintomáticos, né? Então, a gente sempre tem que lembrar isso. É aquele profissional que apresenta sinais e sintomas compatíveis com a síndrome gripal. Então, existe um fluxo já estabelecido no município com o CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do nosso município e da região de saúde, para agendamento desses profissionais. Então, entrem em contato com esse número de telefone, lá eles vão fazer a escuta, né, de cada situação e agendar conforme necessidade. E aí, nesse atendimento, acontecerá a avaliação dessa equipe de atendimento lá no CEREST, a coleta do SWAB ou teste rápido, que foi incorporado recentemente para a testagem dos profissionais a partir do 8º dia do início de sintomas, e a emissão do atestado médico, né, para esse profissional que tem indicação. Então, eles estão seguindo também a nota técnica do município e as recomendações estaduais, bem como federais. Aqui é um esquema que facilita, que também consta na nossa atualização da nota técnica publicada em 26 de maio, para cada situação. Então, a síndrome gripal, que não tem indicação de coleta, vai fazer o preenchimento, né, por meio desse link da notificação. Os profissionais de saúde e segurança pública têm um link também, né, o mesmo link da síndrome respiratória, mas o que muda é que ele vai ter a coleta do SWAB e fazer o teste rápido, conforme indicação da atualização da nota técnica, e vai ter uma emissão do laudo por meio desse link aqui,
vinculado ao DataSource. Já SRAG e óbito vão ter fluxos específicos, né, que acontecerá principalmente nas unidades de pronto atendimento e unidades hospitalares. E o surto de síndrome gripal em locais fechados, que é algo que vocês podem detectar, vai acontecer a notificação ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do município por meio do e-mail que está descrito aqui, bem como na atualização da nota técnica, ou no telefone, por meio do telefone da Vigilância Epidemiológica de 8 às 17 horas nos dias úteis. E notifica, por meio da ficha de notificação de surto do SINAM, e vai coletar a amostra, né, de acordo com a notificação realizada. Então aqui deixa claro, notificar cada caso com coleta de amostra na ficha individual do SINAM. Então os casos que têm indicação, né, a gente tem uma ficha específica que pode ser orientado também pela vigilância epidemiológica em caso de dúvidas, que funciona de segunda a sexta-feira, dias úteis, e eles estão disponíveis geralmente de 8 às 18 horas, mas o horário mais comum é de 8 às 17. E aqui eu também complemento, para título de informação de toda a rede, que a testagem para diagnóstico da Covid-19, a partir do dia 28 de maio, que é hoje, em todas as unidades de pronto atendimento e a rede hospitalar municipal, então dentro do hospital de campanha, dentro do hospital regional e o anexo, que é o CTI Secovid, né, que é o Serviço de Terapia Intensiva, e o Hospital Oreste Diniz, que faz parte do nosso município, vinculado também à rede FEMIG, eles passarão a fazer a testagem desses casos aqui. Então, pacientes que evoluam com síndrome respiratória aguda grave, todos os óbitos suspeitos da Covid-19, idosos institucionalizados sintomáticos, então aqueles que vivem em instituições de longa permanência e que apresentem sintomas, e toda a população privada de liberdade sintomática. Então, entra aqui a população carcerária e menores infratores que tenham medida de alguma medida punitiva, né, que estejam privados de liberdade nesse contexto do menor, que também tem essa indicação. E o profissional de saúde sintomático, incluindo os profissionais que atuam nas instituições de longa permanência para idosos e os profissionais da da segurança pública, eles seguirão um fluxo específico do Sereste. Então, se vocês receberem em qualquer unidade de saúde um profissional de saúde sintomático, incluindo as instituições de longa permanência para idosos, que são as ILPIs, e os profissionais da segurança pública, agentes penitenciários, policiais, eles serão orientados, né, vocês devem orientar a fazer o contato com o Sereste, naquele número que eu já informei, para agendar o atendimento e ter um atendimento mais completo, né, que principalmente o acompanhamento e a informação do resultado da testagem que vai acontecer nesse fluxo específico para esses profissionais. E aí uma novidade que nós temos a partir de hoje, que para além do SUAB, que é o exame de PCR encaminhado à FUNED, nós teremos também o teste rápido para essas situações indicadas, estritamente para essas situações. E nós temos, né, a delimitação do tempo para indicar o SUAB ou indicar o teste rápido. Sendo que o SUAB também teve uma alteração, que desde uma atualização feita pela FUNED nas últimas semanas, passou a ser a coleta combinada, que era nasal e oral, foi substituída pela coleta única nas duas narinas, até o 10º dia do início de sintomas. Então, por isso que na anamnese realizada com cada paciente, o tempo do início de sintomas é importante para a emissão do atestado médico e para a indicação da testagem para esse paciente. Então, se ele estiver com essas indicações, se enquadrar nessas indicações, até o 10º dia do início de sintomas, vai colher o SUAB, preferencialmente do 3º ao 4º dia. E o teste rápido só a partir do 8º dia do início dos sintomas, somente para casos indicados nesse quadro que eu mostro no slide.
conforme orientações do fabricante e devido ao controle na utilização dos testes. Então, todos os serviços estão orientados e já contêm instrumentos de controle para que a utilização do teste rápido seja estritamente para essas situações. Então, eu agradeço, né, a participação de todos e que vocês assistam essa aula. E nós estamos disponíveis enquanto Secretaria Municipal de Saúde e eu, enquanto Diretoria de Urgência e Emergência, sempre intermediado e nós integrados, né, Diretoria de Urgência e Emergência com a Diretoria Operacional de Saúde, que tem uma relação direta com vocês, unidades básicas de saúde e serviços de referência. Nós estamos em constante integração para monitorar os fluxos e tirar as dúvidas e atualizá-los, né? Porque a gente tem acompanhado nesse contexto da pandemia, em todo o contexto nacional e internacional, o dinamismo e a necessidade de atualização dos fluxos e repasses de forma oportuna para todas as equipes que estão atendendo esses casos sintomáticos. Então, bom trabalho a todos, muita força, muita saúde e continuemos firmes aí na condução e na implementação dos fluxogramas que são essenciais para a qualidade dos nossos atendimentos, segurança dos pacientes e também de vocês profissionais. Um abraço a todos.